Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso blog Conexões da Mente, tá? E hoje eu estou com uma obra aqui que é muito interessante, eu li ela toda e estou estudando um pouco mais agora, mas aprofundando alguns detalhes. Então, essa obra é Fundamentos da Mente Próspera, tá? Do Renato Hirata. Renato Hirata é um coach de sucesso, é um camarada que é considerado guru hoje de negociação no Brasil, né? Então ele compôs essa obra aqui, esse livro, Fundamentos da Mente Próspera. E eu quero aqui passar alguma coisa do que eu li aqui, do que eu estudei aqui, dividir com os amigos aí. Bom, eu estou aqui na parte que trata dos, vejam só, os 4 Ins do medo, tá? Então ele vai falar sobre tudo aquilo que realmente vai nos cercando, que vai nos aniquilando mentalmente, não é? E de certa forma nos coloca numa posição de inércia total, parada, né? A gente fica com medo. Então os 4 Ins do medo. Hoje, como o vídeo aqui é um espaço curto, naturalmente eu não vou abordar os 4 itens, mas a gente vai abordar pelo menos o primeiro, né? Que é o primeiro In do medo é a incerteza, o segundo é a insegurança, o terceiro é a injustiça e o quarto é a instabilidade, certo? Incerteza, insegurança, injustiça e instabilidade. Bom, então a gente vai ficar aqui com o primeiro hoje, só que o nosso espaço é curto, o da incerteza. E o que ele diz então? Brevemente aqui só para a gente entender. Ó. A incerteza é a criação de um mundo onde tudo é imperfeito, tudo é defeituoso, não é? Tudo é um problema sem solução. Este mundo vai se tornando cada vez mais real à medida que colocamos todas as nossas convicções e crenças nos elementos desse cenário. Esse mundo interior é tão poderoso que sobrepuja a nossa capacidade de enxergar a realidade. Então veja só, quando fica configurado esse cenário de incerteza à nossa volta, o que é incerteza? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem ideia, não tem noção, não é? E aí o que acontece? Todas essas influências externas, as notícias, não é? Os meios de comunicação hoje eles estão cada vez mais viciosos, não é? E aí isso vai enchendo a nossa cabeça. E quando está configurado esse cenário de incerteza, a gente alimenta internamente um grande medo. Que naturalmente ele vai ser depois insuflado, vai se tornar poderoso com os outros 3 Ins que o alimentam, os 4 Ins do medo. Então, a incerteza é o primeiro deles. Então, vejam só, o Renato vai dizer aqui que mentalmente nós ficamos quase que aniquilados, não é? E a consequência é o quê? A gente acaba concentrando toda a nossa energia na sobrevivência. A gente fica com medo, porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã, a crise econômica, etc., como é que vai acontecer. Então tu faz tudo focado para a tua sobrevivência. Então tu perde o foco da tua vida, realmente, daquelas metas, daqueles objetivos que tu tem a longo prazo. Ou seja, o teu futuro parece que fica encurtado, na verdade, é isso que ocorre. E aí tu começa a olhar só o dia de hoje e luta por esse dia de hoje, né? Por essa sobrevivência no dia de hoje. Sempre com uma instabilidade, sempre com aquele medo, não é? Vai ficando uma vivência muito difícil. A pessoa realmente não fica preocupada, fica estressada e fica limitada nas suas ações. E ele vai dizer o seguinte, ó, o único elemento que podemos controlar a nossa mente, ó, se todas essas influências começam a insuflar ideias na nossa cabeça, as notícias do dia a dia, as previsões catastróficas, não é? O que a gente pode fazer? O que a gente pode controlar? Eu não posso controlar um acontecimento externo, eu não posso controlar a bolsa de valores, eu não posso controlar a crise econômica, né? O meio político eu não posso controlar. Mas tem algo que eu posso controlar, a minha cabeça. Essa eu posso controlar. Eu posso limitar aquilo que entra, que me alimenta, e posso me manter de certa forma estabilizado o quê? Emocionalmente, em equilíbrio. Então isso eu posso controlar. Então é isso que o Renato vai dar ênfase. Ou seja, eu acabo me blindando contra essas influências externas negativas e, ao contrário do que muitos fazem, né, que é realimentar essa corrente negativa com as notícias trágicas, as notícias de queda na bolsa de valores, por exemplo, a crise econômica, a grande maioria acaba realimentando e fortalecendo essa corrente. Aquela pessoa que procura manter o seu equilíbrio mental através do bloqueio dessas influências, não se deixa desestabilizar,
ela quebra esse elo, ela é um elo a menos dessa corrente. Não é? E, de certa forma, ela fica, não digo invulnerável, mas protegida dessas influências negativas. Bom, um pouquinho à frente o Renato vai dizer o seguinte, que a diferença entre a previsão olha só que interessante o exemplo que ele traz aqui, tá? Quanto às questões do futuro. Né? Ele vai dar um exemplo muito interessante. A pessoa vai, por exemplo, numa cartomante, né? E a cartomante vai ler o nosso futuro ali, vai ver as previsões para o nosso futuro. E dificilmente ela vai dar uma notícia ruim, dificilmente. Eles sempre tendem a nos dizer algo que nos agrade, porque na verdade lá no fundo, inconscientemente, é isso que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir algo bom. Ao contrário, por exemplo, do especialista em economia, por exemplo, que ele vai se basear por fatores, por dados técnicos e é quase como uma ciência exata, não é? Uma certa relatividade. Mas ele vai se basear em estatísticas, etc. E aí vem com as suas probabilidades. E as probabilidades muitas vezes apontam para algo ruim mesmo no futuro, né? Grande inflação, por exemplo, etc. Várias coisas, né? Aí mais para o lado da economia. Então o Renato vai dizer assim, entre aceitar o que o especialista está me dizendo que pode ser desastroso, eu acabo ficando muitas vezes com aquela previsão da cartomante que vai me dizer tudo que eu gostaria de ouvir, porque ela está ali para isso, ela ganha para isso, né? E ela dificilmente dá uma notícia ruim, então ela sempre vai passar algo bom, até porque a gente gosta de ouvir coisas boas, então a gente acaba voltando lá. Então é um paralelo que ele faz, uma comparação, não é? Mas isso mostra o quê? Que a nossa mente é condicionada, pode ser condicionada por essas influências externas, e é muito condicionada por isso, não é? O que a gente precisa fazer? Bloquear, filtrar essas informações, analisar, e um pouquinho à frente ele vai dizer o seguinte, aqui, ó, qual é a solução para isso? A solução é simplesmente, eu não tenho poder de prever o futuro, então eu tenho que ter a humildade de dizer assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, simplesmente isso, humildade, eu não sei, não é? Porém, essa humildade não significa inércia total, não significa ser humilde e entrar em desespero, não, mas sim ter a tranquilidade de aceitar algo que não está no nosso controle. Está no controle de Deus, no controle externo do universo, etc. Não está no meu controle. No meu controle está o quê? A minha mente. Essa eu posso manter saudável se eu souber realmente me proteger dessas informações que a todo momento vêm e que acabam nos levando muitas vezes para baixo. E aí lembramos, né, da questão da doença mental, a depressão, quantas pessoas se deprimem, muitas vezes com uma pequena notícia ali, e já é o bastante para elas entrarem no processo depressivo, porque já vem se arrastando, já vem com dificuldades, aí uma notícia mais negativa, só empurra a pessoa para baixo realmente. Porque a pessoa não tem controle aqui da sua mente, não aprendeu a controlar a sua mente, não aprendeu a bloquear, se proteger, não é? Então, hoje, o que a gente queria dividir somente isso, essa parte da incerteza, por quê? Porque ela nos causa medo. A incerteza nos dá medo. Se a gente não sabe, o futuro acaba sendo um desconhecido, o amanhã acaba sendo um desconhecido, e a gente fica com medo. E aí vamos lembrar que ele fala dos 4 Is do medo, depois tem insegurança, injustiça e instabilidade. São os outros 3 medos, que compõem o grande medo nosso. Agora, à medida que eu me fortaleço mentalmente, que eu me protejo dessas influências, eu crio aqui dentro de mim uma fortaleza que vai vencer esse medo, que vai, na verdade, tornar o desconhecido do amanhã um grande desafio para mim. E é isso que importa. Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, tem que ser um desafio. Eu tenho que colocar os meus planos, as minhas metas em prática, tenho que partir para ação, porque eu tenho um desafio pela frente. E não simplesmente ficar com medo, limitado, parado, na inércia total, sem agir. Porque aí realmente a gente vai sucumbir a esse grande medo e a esse futuro que a gente desconhece e que a gente não avança se a gente não se movimentar. Ok? Fica aqui o nosso abraço aos nossos amigos que nos acompanham aí. E mais para frente a gente vai falar dos outros 3 medos, certo? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.